Olá pessoal, seguindo nossas atividades remotas, hoje a gente vai discutir um pouquinho alguns temas fundamentais para a história da arte. Na verdade são referências a fundamentos de história da arte. A gente vai discutir um pouquinho sobre tempo, falar um pouquinho sobre a questão das fontes, né, e documentos da história da arte. Comumente, quando a gente sai do ensino médio ou entra no começo da universidade, e tem alguma matéria de história, a gente pensa numa formação de tempo baseada na nossa lógica comum, né? Ou seja, a ideia de que o tempo é naturalmente uma estrutura retilínea, linear e uniforme. O que isso significa? Né? A gente esquece, e isso é um processo que não é bem esquecer, mas é um processo que nos é cultivado, a ideia de que a estrutura temporal não é uma invenção social. É como se ela fosse dada, como se ela não fosse dada pelos processos de cultura, mas sim um exercício natural de como as sistemáticas de relacionamentos entre pessoas se deram nas diferentes formas de organização do tempo. O que a gente tem que aprender, e isso é difícil, é entender que o tempo, ele primeiramente, ele vai ser organizado com base nas lógicas de organização de cada cultura. Ou seja, culturas que têm aquilo que antigamente era considerado como uma sociedade simples, que tem suas lógicas organizadas por relações naturais, ou seja, são mediadas por relações como a luz do sol, os tempos de plantação e assim por diante, elas tendem a buscar uma referência de tempo baseada no processo cíclico. Essa relação de tempo ela é marcada pela ideia de um começo, meio e fim, e que esse processo lembraria a ideia de uma visão circular. Por outro lado, nós podemos enxergar que existem diferentes formas de construção de tempo. Entre alguns grupos de povos originários, nós podemos enxergar que eles entendem algumas referências de sincronia e de sincronia. É como se o tempo deles estivesse reproduzindo e sendo reproduzido dentro de relações muito paralelas. Há também a necessidade de perceber que tempo funciona dentro de um sistema de duração. Ou seja, aqueles eventos que acontecem no tempo da nossa vida podem ser considerados de duração curta, assim como a ideia de gerações ou séculos, uma duração média. E alguns processos têm longa duração. Alguns exemplos podem ser dados para a gente entender isso. Por exemplo, a noção de família, que é uma estrutura de média duração, e ela vai sendo alterada a cada tempo, a cada estrutura temporal. Por exemplo, se a gente entender que a sociedade burguesa organizou um sistema de família próprio e que esse sistema de família próprio, considerado como modelo atualmente, é só mais uma lógica dentro da instituição família. Essa estrutura ela é organizada dentro de alguns princípios. Então, o modelo de família nuclear ele tem um período de tempo curto na história, menos de 3 séculos. Se a gente for parar para pensar, modelos anteriores de família teriam muito mais tempo de duração. Né? Ou outro exemplo que poderia ser dado, a ideia de criança, de infância, né? A ideia de que existe um tipo específico de fase no nosso mundo onde nós temos um período de amadurecimento. Essa noção é uma noção iluminista. Antes do século XVIII não havia a ideia de criança. A criança era um adulto em miniatura, vestido e agia com as limitações que ele tinha. Diferente de hoje, a qual nós temos um momento específico, a criança é protegida, e isso tem tudo a ver com o nosso processo cultural, que tem uma lógica de construção biopolítica marcada pela ideia do fazer viver. Então, nesse momento da ideia do fazer viver, ou seja, de manter a vida das pessoas, pensar num momento onde você é mais frágil e deve ser protegido, faz muito sentido. Esses são exemplos que dariam para dar um curso inteiro sobre eles, né? Tanto a noção de família quanto a noção de infância. Para quem quiser saber mais, o Philippe Henriet escreveu um livro chamado
A História da Família e da Criança, que é um livro bem interessante onde ele discute essa situação. Aliás, os dois exemplos foram retirados de lá. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa relação temporal, há uma quantidade de textos razoável para entender isso. Mas acho que o mais eficaz, ou mais direto, seria um texto do José Carlos Reis chamado Tempo, História e Evasão. Né? Se alguém quiser, depois eu deixo linkado em algum suporte da nossa atual plataforma. Além disso, ou seja, além das estruturas temporais e das formas de regulamentação do tempo e organização, é preciso também observar que existe um modelo de pensamento, um modelo de percepção, que é o modelo de registro. Né? Ou seja, na nossa disciplina, isso a gente comentou na primeira aula, que existirão um recorte, um corte muito preciso e muito marcado, da onde teria iniciado o processo de produção histórico. Né? No nosso caso, a escrita marca essa posição. Para o século XIX, onde houve um grande processo de cientificização da ciência histórica, do processo de produção histórico, houve também a construção de um processo de regramento, a ideia de que é só a partir da escrita que era possível localizar e construir a historiografia. Isso é resultado de problemas do século XIX, não dos nossos. No entanto, as ciências históricas, as diferentes formas de produção do saber histórico, acabaram por manter esse sistema. A história da arte também teve essa consequência, também manteve essa consequência, e nós temos então esse grande e longo período considerado pré-histórico, que na verdade é um período de desenvolvimento cultural amplo, bastante homogeneizado. E isso eu não entendo como um problema, na verdade eu vejo isso como uma grande solução, onde os grupos sociais desse longo período histórico são produtos, ou são produzidos, né, como são entendidos, né, como um momento estanque. E não é, né? Tipo, essa ideia que eu acabei de falar para vocês, a ideia de uma homogeneidade do conjunto histórico, significa, por exemplo, em História da Arte, que esses grupos dominam certas temáticas, certas técnicas, certas lógicas durante milênios. Né? E isso é muito interessante. Né? Nós não temos essa mesma capacidade, né? Por causa do conjunto de informações e evolução técnica, esse processo não acontece para nós. É preciso lembrar também, quando eu comecei o vídeo falando sobre a ideia de que o tempo é retilíneo, uniforme e progressivo, de que esses três dados são dados fundamentais para uma estrutura no mundo, que é a estrutura do capitalismo. Não necessariamente esses processos são processos de qualidade de tempo. Né? Eles são formas de organização do tempo que beneficiam os sistemas e trocas mercantis. Nesse sentido, vale a pena a gente entender que essas comunidades pré-históricas tinham um tempo muito mais livre e organizado para a vida, muito menos organizado para o trabalho. Que vai ser a nossa discussão nas próximas aulas. Entender o que significa a ideia de um homem que trabalha e de uma civilização formada a partir do conceito de um mito de formação baseado no trabalho, de um homem que brinca, e uma sociedade que pode ser formada pela ideia da brincadeira, e de um homem que produz arte. Né? E essa ideia é a ideia de que há uma civilização que teria surgido com base no conceito de arte. Esses três exemplos servem para a gente perceber que o tempo, a forma de organização temporal, ela é fundamental para a gente entender a dinâmica de construção imagética sobre o tempo. Né? Nosso tempo não é melhor nem pior do que nenhum tempo na história. Nosso mundo, nossas formas de registro do tempo, elas atuam como um fator relevante para o nosso mundo, né? Mas ela não é necessariamente uma qualidade e nem um problema. Em alguns casos talvez seja até um problema.
Como é o caso, por exemplo, da gente identificar que todo o processo do capitalismo se dá por meio de um processo de evolução. Essa ideia de evolução, essa ideia de progresso, ela tem cada vez mais mostrado que ela é uma ilusão, porque afinal de contas poucas unidades sociais no mundo, para falar bem a verdade, só nós conseguimos chegar a um nível de poder destruir a própria Terra. Então nosso progresso, nossa forma linear de progressão, ela é bem complicada. No fim das contas, o que a gente entende é que o tempo é uma relação social, ela é produzida coletivamente e ela precisa ser entendida dentro dessas medidas, né? Para que a gente não coloque dois grupos sociais distanciados, às vezes por 100, 200, 500 ou um milênio inteiro, na mesma balança. Além disso, essa noção de tempo e a quebra das lógicas de que o tempo é uma progressão nos permite enxergar um conjunto imenso de possibilidades para registro histórico. E esse registro histórico varia dentro do tipo de material que a gente pode encontrar, que vai desde a cultura material, ou seja, as produções mais simples e diretas que cercaram essas culturas e que foram produzidas por esses homens, assim como qualquer elemento de produção imagética, cultural, social. Isso faz com que, para nós que trabalhamos diretamente com dados visuais, com dados imagéticos, a gente tenha um ganho muito grande na possibilidade de levantamento de documentação para entender determinada obra. Na maior parte do tempo, a gente trabalha com documentação artística, a gente trabalha com obras de arte e como essas obras de arte foram produzidas. Mas elas não são um único dado. Elas também podem ser utilizadas dentro de outros conteúdos, dentro de outros... Sobre esse conjunto de questões relativas às fontes, ou seja, os documentos que nos servem para a produção da história da arte, vale pensar, antes de mais nada, a ideia de que documentos escritos sobre arte e por artistas são de grande valia, assim como, no caso específico da nossa percepção, que documentos produzidos por esses indivíduos que desenvolveram impressões artísticas podem servir para que a gente entenda o significado de alguns objetos. Então, o conjunto é um conjunto muito mais amplo do que parece. O documento escrito ocupa um papel fundamental na história e ocupa um papel fundamental na história da arte. A diferença entre um e o outro é que o objeto central da história da arte continua sendo o produto artístico. Mas a gente sabe, por exemplo, que na contemporaneidade, vários dos documentos produzidos pelos artistas são considerados, por vezes, arte. Assim como é possível entender que grupos que produziam materiais de uso coletivo, de uso contínuo, também tenham modos e artes de fazer. Aos poucos a gente vai acabar chegando em algumas conclusões e aos poucos a gente vai chegar em alguns problemas. O principal deles é a definição do que é arte, sem dúvida. Mas é preciso observar dois dados. O primeiro deles é que a gente não vai dar essa resposta de início e provavelmente nem no final da disciplina. A definição do que é arte é muito mais complicada do que parece. Por fim, é importante ressaltar que, para além das questões como tempo e documentos, é importante ainda lembrar que existe o próprio registro histórico, a forma de registrar e escrever a história, né, que a gente chama de historiografia. O livro que eu passei para vocês, né, A História da Arte, da Germaine Bazin, é um exemplo disso. É um processo de produção, de registro, de análise do registro da história da arte, ou seja, é um saber sobre o saber da história da arte. É necessário que a gente pare um pouco e avalie, pense um pouco sobre ela, porque é a partir desse conteúdo da historiografia que a maior parte das nossas discussões deveriam ocorrer, uma vez que grande parte do nosso atual momento de produção sobre arte é discutir a função e o sentido desses dispositivos e como entendê-los. A gente está vivendo um momento, já há bastante tempo, se for levar em conta a nossa celeridade das coisas, que
onde a ideia de arte ela é questionada. A ideia de uma arte ocidental majoritária, produzida no Renascimento, e a história da arte, por consequência, pelo modelo vasariano, né, e as sequências que deram a sua produção com o Wolffing e assim por diante, elas são alvo de problematizações. Elas são alvos de problematizações por vários motivos. Né? A ideia, tipo, numa primeira aula eu comentei para vocês sobre 2 livros e vale a pena reforçar eles aqui. O primeiro deles é O Fim da Arte, do filósofo hegeliano Arthur Danto, e o segundo é o historiador da arte, Hans Belting, um alemão, que discute a ideia do fim da história da arte. Nesses 2 casos, tipo, por motivos diferentes, esses 2 autores chegam à conclusão de que o modelo de produção artístico e que o modelo de produção de registro sobre a arte estariam chegando ao fim por motivos muito próximos. A ideia da queda das 3 narrativas centrais, das 3 narrativas mestras. Essa é uma discussão que provavelmente vocês vão fazer durante todo o curso. Essa ideia da crise dos paradigmas vai aparecer o tempo todo para vocês. Agora, nós precisamos ter em mente o seguinte: a historiografia é um saber coletivo, ou seja, a historiografia não é 1 ou 2, a historiografia é um produto de vários tipos de vários textos construídos por autores diferentes que vão dar significado a algum tipo de tempo histórico. A historiografia sobre a arte não é diferente, a historiografia sobre a arte tem o mesmo significado. Ela é um produto coletivo e resultante da análise de determinados autores sobre determinado objeto. E nesse sentido, a gente vai perceber que esses produtos têm leituras e visões diferentes. E essas visões diferentes são, na maior parte das vezes, produtos que devem ser avaliados e entendidos de maneira crítica. A gente não pode ter uma leitura única sobre o processo, e sim um conjunto de leituras que definam essa noção de maneira mais clara e objetiva. Então, o que a gente vai perceber é que existem movimentos historiográficos, escolas historiográficas, autores isolados, linhas de pesquisa, áreas de atuação, grupos que defendem uma história da arte, grupos que criticam o modelo de história da arte, e assim por diante. Então, esses 3 conceitos, tempo, documento e historiografia, são os mediadores que vão funcionar para a gente entender de maneira mais eficaz essa produção de saber. Né? Nos próximos momentos, a gente vai discutir ainda algumas situações específicas sobre o nascimento dessa área, dessa linha da história da arte e como ela se deu. E a partir disso, a gente vai poder começar a elaborar um campo de trabalho e esse campo de trabalho, como esse campo de trabalho vai funcionar. Desejo um ótimo dia a todos, fiquem bem, lavem as mãos, passem álcool gel, mantenham contato, e se alguém tiver curioso para saber de quem que era o ronco que vocês estavam ouvindo durante o vídeo, é desta cachorra linda aqui, que está dormindo muito bonitinha. Até mais.